Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Jerônimo, grande doutor da Igreja, embora não fosse bispo, era simplesmente um presbítero, um sacerdote. São Jerônimo é conhecido pelo seu amor às Sagradas Escrituras, e é exatamente por causa da festa de São Jerônimo, no último dia do mês de setembro, que aqui no Brasil nós dedicamos todo o mês de setembro à Bíblia, né? É o mês da Bíblia. Mas quem foi São Jerônimo? São Jerônimo viveu no final do século IV, indo para o século V, e ele nasceu numa região que hoje seria a Croácia, né? Naquela época lá, essa região chamava-se Dalmácia, né? Por causa dessa região que tem lá os cachorrinhos que a gente chama de os dálmatas, né? Dálmata é quem nasce na Dalmácia. Então, o São Jerônimo é um dálmata. O que acontece é que ele saiu, logo cedo foi para Roma estudar e tornou-se um grande intelectual, um homem de grande conhecimento mesmo, principalmente da língua latina. Se você quiser ler um latim, verdadeiramente assim, ler dos padres da igreja, um latim especialíssimo, são os dois autores que a gente costuma aconselhar, porque são grandes, né, escritores de língua latina, grandes na poesia, nos recursos da retórica latina, São Jerônimo e Santo Agostinho. É o latim mais bonito que nós temos. Talvez Santo Agostinho um pouco mais, mas São Jerônimo não deixa de ser um exemplo extraordinário de domínio da língua latina. Ele se converteu, foi batizado, né, como era o costume da época, já adulto, e se dedicou um pouco à vida de oração e de penitência. Agora, quando a gente fala oração e penitência, você não entendeu, né? Assim, aqui nós estamos falando de um negócio assim, meio barra pesada mesmo. São Jerônimo até exagerou na oração e na penitência. Ele entrou na vida monástica e fazia tantos jejuns e tanta penitência que os seus discípulos achavam que ele ia morrer, né? E que aquilo lá era verdadeiramente um exagero. E aconteceu um dia que ele estava nessa situação toda de penitência, doente, quase à beira da morte. Ele teve então um sonho. Nesse sonho, a gente sabe desse sonho porque ele relatou numa carta à sua discípula, Santa Eustóquia, né? Em latim, o nome é Eustochium. Na carta a Santa Eustóquia, ele falou que tinha morrido no sonho e tinha sido levado até o trono de Deus para ser julgado. E nesse julgamento, né, antecipado, Deus então perguntou para ele quem ele era, né? Estava lá Jesus presidindo o julgamento e Jerônimo respondeu: eu sou cristão. Mas Jesus, né, olhou para ele e disse: mentes, né? Isso é mentira. Tu não és cristão. Tu és ciceroniano. Agora, eu estou contando essa história porque, veja só, nós estamos falando de um homem que era só pele e osso, de tanta penitência. Ninguém duvida da generosidade de São Jerônimo, né, nas suas penitências, nas suas orações e na sua entrega a Deus. Como é que então, né, Jesus aparece para ele e é tão cruel, né, num julgamento assim, poxa vida,
Porque, afinal das contas, qual era o problema de São Jerônimo? É que ele lia a Bíblia e via aquele latim tosco, aquele latim sem elegância, uma linguagem difícil, porque a Bíblia ela tem muito de pensamento semítico, né? E ele olhava para aquilo lá e lia, sabendo que ali estava a verdade de Deus, mas ele olhava para o estilo literário da Bíblia com uma certa repugnância, porque via que não tinha a elegância de Cícero, né? Para quem não sabe quem que é Cícero, né? Marco Túlio Cícero era um grande orador romano e até hoje é considerado como sendo o modelo para a literatura latina, né? Ou seja, se você quer saber um latim elegante, um latim esmerado, um latim sem defeitos, Cícero é o padrão, né? Ele é o modelo. Então, São Jerônimo gostava de Cícero e tinha uma certa dificuldade de ler os escritos da Bíblia. Por que é que Jesus foi tão cruel com ele? Na verdade, Jesus não foi cruel. Jesus foi extremamente bondoso. Trata-se de uma caridade divina extraordinária para com São Jerônimo. Por quê? Porque Deus sabe o que é que nós precisamos para ser santos. Veja só. Um passarinho que precisa voar, se ele está amarrado por 1000 fios, né? Você imagina só, o pezinho do passarinho está lá, 1000, número 1000, né? De fios amarrado ao seu pé, você vai lá e faz penitência como São Jerônimo fez, etc e tal, e cortou 999 fios, só ficou um. O passarinho ainda não voa, né? O passarinho não voa por quê? Porque ainda está apegado por um fio. E é isso que Jesus estava fazendo com São Jerônimo. São Jerônimo, Jesus fez a imensa caridade de mostrar para São Jerônimo que não adiantava mais ele ficar lacerando o seu corpo e fazendo penitências enormes, porque o problema não estava ali. O que estava impedindo São Jerônimo de voar, ou seja, de ser um grande santo, de voar nas asas da caridade, era um fiozinho de nada. Era uma coisinha de nada. Era um apego, né? Um apego a esses gostos literários. Então, vejam como Deus é. Deus nos conduz pela mão, né? A pessoa primeiro larga a vida de pecado, aí começa a fazer penitência, viver a vida de oração, etc, etc, vai se purificando, mas para que a caridade verdadeiramente brote nos nossos corações, tem que haver uma intervenção divina, onde Deus vai lá e mostra, olha, é esse fiozinho aqui que eu quero. Por quê? Porque a gente fica com reserva técnica com Deus. Ou seja, a gente entrega tudo. Mas se você for olhar lá dentro no seu coração, tem aquele fiozinho que você diz assim, Deus, eu entrego tudo. Mas isso aqui não, tá? Isso aqui você deixa quieto. Isso aqui, eu não vou entregar agora. Mas Deus é bondade. Deus é amor. E quando Ele pede para que a gente se entregue por inteiro, Ele não está sendo cruel. É que Ele quer que nós sejamos felizes por inteiro. Deus é um Deus, vamos dizer assim, ciumento. Por quê? Porque sendo um Deus de amor, Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem. E se a gente se entrega de todo o coração, nós seremos felizes plenamente. Deus quer o nosso bem e por isso vai nos purificando. São Jerônimo é um exemplo extraordinário de homem de fé que foi generoso, e nós agradecemos e louvamos a Deus, né, pelos exageros de São Jerônimo na penitência corporal,
e pela caridade divina que mostrou a São Jerônimo que, olha, não adianta você matar seu corpo, não. É que tem na sua alma um apego ali, uma coisinha de nada. Jesus estava dizendo para São Jerônimo, olha, não precisa isso tudo que você está fazendo com o seu corpo. A maior conversão que eu quero é que você se desapegue plenamente, e não é no corpo. É aquilo lá que você está fazendo reserva técnica, está querendo, né, entregar tudo, menos aquilo. Mas Jesus nos quer por inteiro, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.